Sejam todos muito bem-vindos ao HDT 9 sobre animais assassinos, um programa mais do que especial, porque hoje a gente tem aí dois convidados. Um deles não tem muito hábito aí de gravar podcast, outro que já tem um pouco mais de experiência, mas ambos são do campo de biologia, né? Tem um conhecimento aí apurado, técnico, eu diria, e eu queria muito receber aí, uma honra receber André Prado, que sugeriu essa pauta, e quem mais para falar sobre esse tema do que o próprio? Opa, um prazer estar aqui falando de animais do cinema, por mais que seja uma representação um pouco pejorativa deles, assim, de assassinos e tal, mas é sempre interessante ver como é que eles estão sendo representados aí nos filmes e tal. Eu sou um aracnólogo, né? A minha especialidade causa medo em muita gente por aí. De onde veio esse seu interesse com aracnídeos? Pois é, eu sempre fui fã de terror, né? Desde criança. E hoje em dia eu acho que isso pode ter influenciado a minha escolha pelos aracnídeos, assim. Além das aranhas, que são a minha especialidade no foco, assim, serem bichos fantásticos, de fazerem diversas estratégias de caça, com teia, com a caça na água, interceptação de voo dos insetos e tal. Eu acho que talvez o terror tenha me instigado, assim, de você temer o desconhecido, e eu queria meio que conhecer aquilo ali que causa tanto terror nas pessoas. Por aí, acho que eu posso ter seguido esse caminho, mesmo que inconscientemente, de chegar nas aranhas. E para ajudar a bater esse papo, nós temos aí o senhor Bruno Aguilar, que é colega aí do senhor André. Muito obrigado pelo convite. É interessante falar sobre algo que é tão amado e tão odiado ao mesmo tempo, que é o cinema alternativo, né? O cinema B, no qual o horror animal se inclui, né? É um tema, assim, que eu sempre gostei muito, exatamente pela curiosidade, assim, não minha, mas das pessoas em volta. Eu sempre vi, assim, colegas, parentes, que achavam incrível aqueles filmes, assim, tipo, completamente, muitas vezes até ridículos, mas o bizarro, aquela situação, assim, inusitada, ou até mesmo o próprio animal em si. A pessoa não conhecia o animal. Era uma curiosidade mórbida. Eu sempre achei muito interessante esse gênero. É interessante falar sobre ele. Eu também sou biólogo, também sou zoólogo, só que diferentemente do André, eu sou entomólogo. No caso, trabalho com insetos, que são parentes de aracnídeos, mas muita gente junta aranhas e insetos num pacote só, né? São pequenos animais rastejantes. Falar logo agora na introdução que aranhas não estão dentro de insetos. Sim. É importante ressaltar isso. Muita gente não vai conseguir dormir essa noite só pensando nessa informação aí, que vai chocar muita gente. Apesar da suposta semelhança, né? Eles não são do mesmo grupo. Isso, assim, pro público, eu acho que é essencial. É pequeno. Tá andando assim no chão, ou voando, fazendo barulho, é inseto, ponto. Eu acho que as formas mais fáceis de diferenciar aracnídeo de inseto é pela quantidade de pernas. Bom, aracnídeos têm 4 pares de pernas, um total de 8, enquanto insetos têm 3 pares de pernas. A forma do corpo também ajuda muito. Sim, a divisão do corpo, que é diferente. Aracnídeos tem o que a gente chama de prossoma e opistossoma, que é uma mistura como se fosse a cabeça e o tórax unidos num segmento, enquanto o outro segmento é o abdômen. Tem esses 2 segmentos, enquanto insetos tem 3, né, segmentos. Uma coisa boa das aranhas também não estarem inclusas nos insetos é que você nunca vai ver por aí uma aranha voando, né? Então, aracnídeos não têm asas, e no máximo existem algumas aranhas que planam, né, que elas são bem leves e achatadas e conseguem planar, mas uma aranha voadora, assim, que nem uma barata, a gente nunca vai... Ainda bem, né? Imagina os filmes terem coisas bizarras, né? Na natureza, tipo, a gente ainda não tem. Lava-lâmpadas e coisas do gênero. Algumas aranhas filhotes, assim, elas avaliam a direção e a intensidade do vento e soltam um fio de teia bem leve, assim, com uma seda bem leve, que acaba sendo carregadas pelo vento. É uma forma de dispersão mesmo das aranhas, que se chama balonismo, bem interessante. Tem até uns videozinhos na internet, bem legal. O pessoal bota asas de avião, de caça e motores a jato na aranha, porque ela voa se precisar. Pelo menos as filhotes, elas já conseguem fazer essa proeza aí, sem a necessidade de Hollywood botar efeitos especiais. Na opinião de vocês, o que causa medo, assim, em insetos especificamente? Insetos e aranhas. O repúdio por alguns animais, como cobras, insetos, aranhas e outros, né? É uma coisa, assim, em parte, é algo, assim, muito primitivo nosso. Não só nosso, o ser humano. Nosso, assim, tipo, mamíferos, vertebrados. Primatas, especialmente primatas. A gente é condicionado a uma carga transmitida. A gente não aprende a ter medo de algumas coisas. No caso, a gente até aprende, mas certas coisas, como esse
desses animais é algo que já tá, assim, meio que faz parte do disco rígido do cérebro, a ter medo de certos animais. Claro que amadurecendo você pode intensificar ou diminuir esse medo, através de um pensamento racional, né? Agora, o que faz, assim, as pessoas terem medo desses animais, eu acho que sim, é parte estranheza, parte medo, assim, de desconhecimento. A pessoa não conhece o que aquele animal é capaz de fazer, sabe? Eu acho que a fonte de boa parte dos medos é a falta de conhecimento, né? É o desconhecido. E é isso que causa boa parte das histórias e dos exageros que a gente vê no cinema, né, também, de você poder aumentar as coisas, né? Aumentar não só a motivação do animal, dar características humanas, né, de vingança, de maldade para um animal, quanto modificar os seus hábitos alimentares, modificar, enfim, tudo, né? Você adapta aquela figura para uma coisa horrível, uma coisa que funciona só para aquela história, e aí isso acarreta em vários problemas aí no mundo real também. É, isso desnaturaliza o animal, né? E assim, muitas pessoas às vezes só têm contato com aquele animal pela mídia, por exemplo, que não é um animal do cotidiano brasileiro, por exemplo, algum animal, sei lá, da África ou da Ásia. Então, esse tipo de mídia que acaba desnaturalizando muito o animal pode criar imagens totalmente deturpadas na mente das pessoas, né? Sobre a verdadeira natureza daquele animal, comportamento, etc. Questão assim complexa, se a gente for pensar nas questões de conservação e tal. Ah, sim, com certeza. Vamos falar agora um pouquinho sobre os filmes. Eu acho que o papo hoje vai ser focado mais em filmes. O assunto foi trabalhado em várias outras mídias, mas eu acho que no cinema foi onde, principalmente quando a gente tá trabalhando com novas tecnologias e toda a descoberta do cinema das décadas de 30, 40, enfim, houve uma evolução em como os animais eram tratados nos cinemas. Não só no terror, mas em vários outros gêneros. Eu acho que principalmente no início do cinema, eu achei muito legal todas as informações que vocês disponibilizaram sobre como começou, né? Como surgiu essa coisa toda, principalmente no cinema. O horror animal mesmo, desde o início do cinema, já começa principalmente com filmes que retratam meio que a vida selvagem, assim, no sentido de que o mundo ainda era desconhecido por muitos americanos, né? Principalmente em questão de vídeo. Então, só de você filmar um animal em habitat natural era algo já assustador para muitas pessoas. Isso ainda era filmes bem escassos, assim, ainda não tinha um gênero mesmo de horror animal ali em evidência. Eu acho que isso começou mais com os filmes de primatas, principalmente gorilas e macacos gigantes no geral, King Kong, que foram muito abundantes na década de 1920. E também é interessante, a gente sempre relacionava isso com principais eventos, assim, da época na sociedade americana, que foi a maioria dos filmes que a gente analisou foram dos Estados Unidos. Então, essa questão dos primatas na década de 20, muito provavelmente pode ter a ver com o debate que estava havendo ainda sobre a questão evolucionista na época. Bom, a teoria da evolução de Darwin, né, que ainda não era bem aceita por boa parte dos americanos, principalmente os mais conservadores, etc. Então era um debate que ainda estava muito em alta ali naquela época. E essa questão de até onde um primata pode ser humano e até onde o humano pode ser primata, né? Primata que eu digo, obviamente, são os macacos, os primatas não humanos. O limite onde está o animal e o homem, né? O animal no sentido comum da palavra. E o ser humano, acho que era um tema muito abordado naquela época. Ao longo das décadas, aquilo foi se desenvolvendo com a guerra, começaram a vir, né, com a Segunda Guerra, os efeitos da radiação também influenciaram no cinema, então trouxeram artrópodes gigantes, formiga gigante, aranha gigante e bichos deformados, monstros, né? A gente teve o Godzilla lá no Japão, trouxe mais um monte de monstros com essa influência da radiação da Segunda Guerra. E aí a gente buscou justamente investigar esses padrões, assim, como esses filmes conseguem retratar a relação homem-animal de acordo com o período que eles foram produzidos, né? Mais ou menos isso aí. Os filmes, eles começavam, assim, ao longo dos anos, o interesse pelo animal mudava seguindo o conhecimento, assim, das pessoas. O conhecimento sobre aquele animal, no caso ao contrário, né? O desconhecimento sobre aquele animal. Quanto menos se conhecia, mais o filme era moldado em relação a esse desconhecimento. Tanto que os primeiros filmes, assim, década de 20, 40, 30 e o início de 50, os filmes eram basicamente o que a gente chamava de filmes de safari, né? Onde o personagem principal, a história toda se passava no exótico. O exótico, no caso, na época, era as selvas africanas, as selvas da América do Sul. Às vezes com uma pegada bem fantástica. Era o explorador. A grande maioria desses filmes são americanos, mas isso não devido ao fato de ser um interesse exclusivamente norte-americano. É porque os filmes dessa época eram 90% vindo dos Estados Unidos. Mas a questão é que, sim, o mundo civilizado da época, né? Pelo menos assim, esse era o pensamento. Aquilo ali era algo, assim, completamente exótico, né? Nossa, pessoas vivendo com leões, selvas inteiras sendo dominadas por formigas. Tanto que
que você vê os filmes dessa época, era coisa tipo A Besta do Bórneo, ou Naked Jungle, sobre formigas normais, assim, agindo como formigas. Todos os filmes ou eram sobre primatas, sobre tigres, fauna exótica, né? Sem muito modificar o animal. Geralmente era o animal por si só mesmo. Só que isso com o tempo, você pode ver, vai mudando. O exótico, assim, África, América do Sul, Austrália, começa assim a ficar tipo, não é tão exótico. Assim, as pessoas vão começando a conhecer o lugar e isso vai modificando os filmes. Tanto que quando você começa a ver lá pelo final da década de 50, 60, 70, você vê que o animal já não é mais assim, não é só um tigre, não é só um macaco, não é só formigas. Aí começa a vir louva-a-Deus gigantes, escorpiões gigantes, macacos gigantes, começa a vir de tudo. Exatamente por isso, o foco começa a mudar. Não só o foco no animal, mas como tipo de filme também, por exemplo. Durante a década de 50 e 60, os filmes tinham muito mais o foco na ciência, assim, no homem enfrentando a natureza. Era época Segunda Guerra Mundial, era Guerra Fria, que assim, era um avanço muito rápido da ciência e a natureza ainda era desconhecida. E isso foi seguindo os anos, assim. Eu acho que o conhecimento sobre o animal, sobre a natureza, foi modificando como a gente retrata isso nos filmes. Até hoje em dia, que é uma besta completamente diferente os filmes de hoje em dia. Hoje em dia, realmente, a gente tem o advento aí da tecnologia. A partir da década de 90, principalmente, teve uma escalada muito grande de computação gráfica, né? Tanto nos experimentos e na tecnologia envolvida, quanto na criatividade da galera, né? E a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre o gênero tubarão, né? Porque isso aí virou um gênero bizarro, literalmente. E a previsão é de sair muitos mais. Então, a gente tem essa coisa de realmente os filmes e os animais, eles serem modificados através da sua época mesmo de produção. E o André comentou sobre os filmes de macacos e primatas. Eu lembro de uma matéria que falava sobre uma época dos quadrinhos, né? De super-heróis, na década de 50 principalmente, onde eles descobriram, né? Que se colocar um primata na capa, de alguma forma, qualquer forma, aumentava as vendas dos quadrinhos. Então começou a ter o Super-Homem com o ajudante macaco, o Batman com o macaco, o vilão era o macaco. E aí tinha meio que uma fórmula, tipo, a cada 2 semanas, a terceira semana tinha que ter um macaco. Então você pode até procurar depois aí, eu vou tentar botar um link aí sobre esse estudo, tem matéria sobre isso, como, sabe, a exploração animal era test drive mesmo pra você tentar vender e adicionar um interesse mais. Enfim, cada época a sua moda, cada época aí o que veio, né? Cada um escolheu um filme pra gente debater aqui, só que a gente também vai falar um pouquinho sobre a época do filme que foi lançado, o que tá acontecendo e tal, mas também são ótimas recomendações pra você conhecer melhor os animais assassinos na história aí do cinema e o cinema de terror, com certeza. Queria começar primeiro com o Bruno Aguilar, trazendo aí o seu filme. Por favor, fale do seu filme, Bruno. O filme que eu escolhi não é um clássico, não é... Sim, até pra época foi considerado um filme mais ou menos. Na minha opinião, assim, sincera, eu acho que é um dos mais bem feitos, apesar de não ser um dos mais famosos, um dos mais queridos. O filme que eu escolhi é The Deadly Mantis. Nossa, em português é lindo. A Fúria de uma Região Perdida. A pessoa que escolheu fazer essa tradução, vamos lá. Esse filme, eu escolhi ele porque ele é extremamente representativo da época. Começa com militares fazendo uma propaganda fortíssima de quão eficiente é o sistema de rádio. Isso durante Guerra Fria, né? Que vai desde a parte central dos Estados Unidos até quase ao Círculo Polar. O filme começa uma propaganda braba. A questão é que eventos naturais fazem com que a calota de gelo se rache e saia de dentro dela uma criatura pré-histórica. Essa criatura pré-histórica sendo, no caso, um louva-a-Deus gigantesco. É um filme simples, ele não é muito elaborado. O filme basicamente são os militares junto com os cientistas tentando descobrir o que é essa criatura e como eles podem detê-la, né? É simples, a ideia do filme é simples, mas o que eu acho mais interessante é como a época, o filme é de 57. Tem que lembrar que durante 57 a Guerra Fria tava no ápice. Até os filmes baratos de terror, apesar de ser um estúdio grande, o filme no caso é da Universal. Era um filme relativamente barato, assim, tinham maquetes, tinham um louva-a-Deus de borracha.
muito engraçado, mas era um filme simples. Isso financeiramente também. Mas como o filme foi usado pra passar aquela mensagem reforçado, né? Os militares muito bem organizados, prontos pra qualquer problema, junto com cientistas de ponta, paleontólogos, não sei se todo mundo sabe, mas é a pessoa que trabalha com fósseis, né? Não só dinossauros. Muitos paleontólogos também trabalham com fósseis de inseto, coisa do gênero. Paleontólogos, zoólogos, todos cientistas de várias áreas da ciência, junto com os militares, para formar essa máquina conhecida como Estados Unidos da América. Uma coisa assim, tipo uma propaganda incrível, que no final, obviamente, né, o mocinho no filme é um capitão, ou general, não lembro, da Força Aérea Americana. Eles vão, depois de muito, seguem o louva-a-Deus, tentam combater ele no ar, mas ele é quase que indestrutível, destrói jatos. Obviamente, tem cenas de porta-aviões, de jatos top de linha, os militares lutando no ar, assim, guerras aéreas, culminando no final, onde o louva-a-Deus, depois de muito lutar com os militares, resolve pousar e se esconder dentro de um túnel, no meio da cidade. Aí nisso vem os militares com o general ali, o mocinho do filme, consegue derrotar, depois de usar veneno, bombas, armas, tudo, consegue derrotar o louva-a-Deus. A ideia, ela é incrível, é basicamente, se nem a natureza, na sua forma mais primitiva, mais indomável, conseguiu derrotar a nossa nação, que chance tem os soviéticos? É basicamente esse o filme. O animal ali, ele tá representando uma força primitiva, uma força assim, concentrada, que não foi o suficiente pra derrotar. Sei lá, é um filme assim pra se assistir, sei lá, você não tem que pensar muito, ele é um filme tranquilo, você assiste de boa, é curto, 1h20 que eu lembro. E assim, se você tiver aquela coisa assim mais histórica, né, é um ponto marcante também. Bom ressaltar que esse filme, ele é o primeiro, e a gente acredita que seja o único filme de louva-a-Deus gigante, pelo menos eu não achei mais nenhum depois desse. E também era uma época, existe até um subgênero, um infragênero de filmes que chamaram de Big Bug Movies, né? Esses filmes de insetos artrópodes gigantes da década de 50. Então a gente tem Them, que é das formigas gigantes, que foi acho que o que inaugurou esse subgênero. Tarântula, que é o primeiro filme de aranha gigante, que é de 55 mais ou menos. E os grandes estúdios, né, Universal, a Warner, até apostavam nessa coisa dos artrópodes gigantes atacando cidades, etc. Coisa que o Bruno falou dos militares é uma coisa muito padrão, assim, nesses filmes dessa época, de os militares resolverem qualquer problema, assim. E até, acho que até hoje, né, os Estados Unidos gostam de fazer essa propaganda. Mas nessa época era demais, assim. Os militares não ouviam muito os cientistas ainda eram meio ignorados, assim. Sem falar nos filmes que os cientistas é que causavam a ameaça gigante lá, né? Também é super comum. Acho que metade dos filmes dessa época... fazendo merda é muito comum, enfim. A bomba atômica tá aí, né? Fazia merda, o militar ia ter que ir lá consertar a merda que a ciência fez, o cientista fez, exatamente. E também vem dessa visão, surgindo uma visão um pouco mais cautelosa sobre a ciência, né? Tipo, até que ponto o desenvolvimento tecnológico vai favorecer ou destruir a humanidade, né? Então tem essa coisa também se reflete nos filmes, assim. Até onde a gente é capaz de ir por causa da ciência e os experimentos e o que possibilita na gente, né? Com o tempo foi mudando isso, né? A gente estava em busca de diferentes coisas e os animais que participavam disso de forma não voluntária, eles acabaram se tornando às vezes gigantes, às vezes radioativo, às vezes agressivo, né? A gente tem várias formas onde o animal ele é manipulado e modificado contra a sua vontade, né? Ou então surge uma espécie para poder defender toda a espécie como um todo. Mas voltando sobre filmes de monstros gigantes, a gente tem vários exemplos, né? Tem o King Kong, tem Godzilla, tem exemplos mais clássicos. Existiu o filme nessa época aí que saía animais gigantes a roda, assim, principalmente em preto e branco. Tinha a mulher gigante, olha aí o discurso machista. E muita gente não sabe, mas filme de monstros gigantes, coisas gigantes, até uma certa época era considerado filme de terror ainda. Muita gente tinha muito medo, sim, de monstros gigantes, bichos gigantes. É porque é basicamente uma maximização daquele seu medo. Então, se você tem medo de aranha, ou de morcego, sabe, ou de alguns bichos peçonhentos, cobra, você vai ver isso, né, o seu medo, de uma forma muito maior e desproporcional, que vai tentar aumentar aí o seu sentido, a sua fobia e tal. Então, isso também ajudava a representar, né, aqueles medos
mais populares, mas sempre dando aquela distorcida não só de tamanho, mas também do habitat, da alimentação, enfim, da motivação dos animais, porque você tinha que ter uma história, tinha que ter um conflito, né? Qual o maior conflito, se não aumentar o tamanho de tudo, sabe? Aumentar o tamanho da aranha, tem que ser gigante mesmo, e aí você começa a ter filmes de alienígenas que são baseados em insetos, você começa a ter referências, usar essas referências para criar novas histórias, sempre exagerando o ponto onde mais causa aquela fobia. Eu gostei muito do Deathly Mantis, porque, cara, é uma mega realização no cinema preto e branco, onde você tem lá o louva-a-Deus na maquete, na miniatura, com vários planos, várias montagens. Eu acho que pra época foi incrível ver o número de técnicas que eles utilizaram só pra fazer esse filme, onde não tinha computador, sabe? Realmente foi excelente ver como eles produziram esse filme pra quem curte, né? Essa época preto e branco e efeitos práticos, uma mega sessão aí de cinema, se você quiser ver o filme. Uma das coisas assim que é mais como zoólogo, que, por exemplo, da mesma época tem o Black Scorpion, que é também de 57, em que a animação, que no caso do Black Scorpion é stop motion, é incrível, é uma animação incrível do Black Scorpion. Porém, o meu lado zoólogo, mais especificamente o meu lado entomólogo, prefere o Deadly Mantis pelo fato do animal, os produtores que fizeram tanto a parte de maquete quanto o monstro em si, né? Um grande boneco. Eles fizeram direito, assim. É realmente um louva-a-Deus, apesar de ter uma diferença ou outra. Ele tinha uma boca com mandíbula, mas tirando isso, sabe? Ele era realmente, assim, tinha anatomia de um louva-a-Deus. Ele voava como um louva-a-Deus. Ele mais ou menos atacava também como um louva-a-Deus. Já o Black Scorpion, apesar da animação ser infinitamente superior, era um escorpião muito feio. Muito... sabe, o escorpião tinha uma cara, tinha olhinhos, sabe? Isso é opinião, assim, a grande maioria vai discordar de mim e vai preferir o Black Scorpion, porém, né? A gente sempre fica reparando na fidelidade que o animal tá sendo representado nos filmes. O próximo filme vai ser o filme do André, andando aí um pouquinho aí na história dos filmes com animais. André, por favor, fale qual o seu filme da noite aí que você selecionou e também a sinopse do filme. Então, eu escolhi Day of the Animals, que é um filme de 1977. Em português ficou Animais em Fúria. O filme já começa com umas letras assim subindo, uma letra explicando mais ou menos, introduzindo assim o que vai se passar a partir dali. E já apresenta alguns cientistas, dizendo que cientistas da Universidade da Califórnia, até dá o nome deles, que são até 2 cientistas que ganharam o Nobel anos depois desse filme. Eles descobriram como que os CF6 clorofluorcarbonetos estavam afetando a camada de ozônio, que é basicamente um tipo de gás que era usado em aerosol e tal, e depois dessa descoberta foi estritamente proibido, né? Anos depois dessa descoberta acabaram sendo umas políticas para proibir isso. Então tem esse contexto da camada de ozônio, de que os produtos que a gente usa e as fábricas estão destruindo a camada de ozônio, e a partir disso, os raios ultravioleta estão se intensificando na Terra e não se sabe, até então, quais efeitos esses raios poderiam causar nos seres vivos, né? Isso segundo o filme. O último parágrafo desse letreiro lá diz que o filme vai retratar o que poderia acontecer caso a gente continue poluindo e destruindo a camada de ozônio. E, bom, o filme é um grupo de pessoas que decide fazer uma trilha numa montanha, e é uma trilha de sobrevivência, assim, então eles não levam armas e levam pouca comida, você vai conseguindo comida em determinados pontos, assim, da trilha, você não leva já a quantidade suficiente de comida desde o início. E aí tudo nesse contexto de que não se sabe o que os raios ultravioletos estariam causando nos seres vivos. Então, a todo momento mostram closes de animais diversos, águias, pumas, ursos, indicando que há algo estranho ali entre os animais, assim, que eles estão observando. E a partir daí, o filme segue justamente o filme sendo nos anos 70, que foi o auge dos movimentos ecológicos, assim, de meio ambiente e tal, preservacionistas, né? Então também foi fundado o Greenpeace na década de 70. Existia muita pressão no governo norte-americano, né? Pressão popular, para passarem leis conservacionistas e sobre poluição também, para diminuir a poluição das águas, do ar, etc. E tudo isso também vem do pessoal dos anos 70, seria mais uma geração dos filhos da galera que muito provavelmente viveu a Segunda Guerra, né? Então é uma geração, tanto que tem um movimento hippie, então é uma geração que já vê com muito mais cautela o desenvolvimento tecnológico do homem, a ciência, né? E tem até essa coisa de que o homem deve retornar pro natural, essa coisa mais hippie mesmo. E os movimentos conservacionistas, eles crescem nesse contexto, assim. E é interessante que esse Day of the Animals é um filme em que vários animais atacam os protagonistas ali. Então, na década de 70 tem diversos filmes nesse sentido que acabam mudando. Antigamente existia foco em um animal só, né? Um animal, sei lá, seja ele gigante ou super forte, etc. E na década de 70 começa a diversificar para mais animais com essa ideia de que a natureza
estaria meio que se vingando do homem, né? Então, não é uma coisa mais pessoal de você, eu contra um urso só, um macaco gigante. Não, é a natureza estaria se vingando da humanidade, assim, não é mais uma coisa pessoal, é uma coisa global, né? E justamente nesse contexto de movimentos ecológicos, etc. Então, aí voltando ao filme, o que me interessou nele, depois que eu descobri, né, foi o diretor, que é o William Girbler. Esse cara, ele começou dirigindo Blaxploitation, assim, na década de 70, início da década de 70. Que loucura. 60. E foi o cara que fez a versão, elenco totalmente, todos negros, né, no elenco, a versão do Exorcista Blaxploitation. O Exorcista foi lançado em 73, ele lançou o Exorcista Blaxploitation em 74. Era um cara, assim, que pegava o timing do Exploitation. E ele fez o mesmo depois com Tubarão, que Tubarão foi lançado em 75. Ele lançou Grizzly, que é um filme que segue a mesma fórmula do Tubarão, só que é com um urso assassino lá em 76, um ano depois também. Pegava o timing dos blockbusters e lançava um B, assim. Aí em 77 ele fez o Day of the Animals, e em 78 ele fez o que eu acho a obra-prima dele, que foi Manitou, o espírito do mal. Há controvérsias. É um filme muito louco, que a mulher descobre que tá grávida de um pajé ancestral que vai causar o apocalipse. Só assistindo, é um dos filmes que só assistindo pra se acreditar que alguém fez aquilo ali. E logo, acho que um ano depois ele morreu num acidente de helicóptero. Bom, então voltando agora a Day of the Animals, outra coisa que eu acho interessante desse filme é que ele tem o Leslie Nielsen, né, que é super conhecido de Corra que a Polícia Vem Aí, Apertem o Cinto que o Piloto Sumiu. Comédias, né, em geral. Sim, mas nessa época, se eu não me engano, ele ainda não tinha estourado em comédia, porque acho que ele estourou mesmo com Apertem o Cinto que o Piloto Sumiu, início de 80. É. Ele fez muitos papéis de galã, né, na década de 50, 60, até naquele Planeta Perdido, o Forbidden Planet, fez um sci-fi, assim, que ele era galã e tal. E acho que nessa época ele fazia filmes diversos, assim, fazia de tudo, assim, vários papéis diferentes. E nesse filme ele faz um cara vilão, assim, e tem uma cena bizarríssima, assim, no meio do filme que você não espera. Tem esse grupo, né, de fazer uma trilha e tal nas montanhas, etc. E, ao mesmo tempo, o efeito da camada de ozônio está cada vez mais degenerada e os raios ultravioletos mais intensos está ocorrendo meio que simultaneamente a essa trilha desse pessoal. E quanto mais você sobe a montanha, mais os efeitos aumentam dos raios ultravioletos. Então, começam alguns ataques de animais. Assim, as cenas de ataques eu achei bem interessante. Tem ataque de lobo, de águia, de puma, de cobra, cachorro, urso. Tem muita coisa diferente. A grande maioria com animais reais, treinados. As cenas eu achei bem feitas, assim, a cena de ataque no geral. Até que chega um momento em que o grupo resolve se dividir, né? Um momento que filmes de terror é bem comum. Só que nesse caso, meio que tem um líder lá, que é o guia, né? Que já tava levando desde o início. Ele decide por um lado. E o Leslie Nielsen, que até então ele não tinha nem muitas falas, assim, no filme, ele resolve guiar a galera pelo outro lado e convence um pessoal lá a não seguir o guia principal, aí pro outro lado. Mas assim, o Leslie Nielsen, ele interpreta um cara que ele trabalha com propaganda, marketing, sei lá. E ele faz, ao longo do filme, ele faz um monte de piadinha, assim, de mau gosto, meio racista até com o cara lá que é o descendente de indígena da história e tal. Dá pra perceber que ele é um cara meio babaca, assim, o personagem do Leslie Nielsen. Mas aí é eis que ele pega esse grupo e vai pro outro lado. Só que aí que a gente descobre um dos efeitos do ultravioleta nesse filme, quer dizer, não tá agindo só sobre os animais não humanos, né, como também tá agindo sobre as pessoas. E ele acaba tornando as pessoas mais primitivas, no sentido de mais bestiais, assim, nesse sentido, né. Então, logo depois que o Leslie Nielsen pega a galera e leva pro outro grupo, corta a cena, aí ele tá sem camisa, assim, e todo autoritário, tipo o macho alfa da matilha, assim. Então, aí ele começa, alguém discorda dele, tem uma mãe com uma criança, aí a mãe sugere, não, de ir por aquele lado. Aí ele mete a porrada, dá uma paulada, assim, na cabeça da mulher, do nada. Nossa. Aí a criança vai defender, não, é minha mãe. Aí ele pega, empurra a criança e joga pro outro lado, assim, todo enfurecido, sem camisa lá. Me lembrou até cenas de Nicolas Cage on rage, assim. Mas eu achei interessante isso, que realmente dá a entender que ele tá se sentindo macho alfa ali daquele grupo. E aí tem um cara que é mais jovem no grupo, que começa a ir contra a autoridade dele, né? Tomar outras decisões e tal. E eles começam a lutar, assim, numa briga meio animalesca. Aí até que o Leslie Nielsen enfia o bambu na barriga desse cara e mata o cara. Aí o resto só fica umas mulheres no grupo e a criança. E aí ele começa pra cima de uma mulher, fala, você é minha, não sei o quê. E bem vilão, assim, e nessa cena tá chovendo e tem um trovão, e ele começa a fazer um discurso de vilão, uma coisa bem, bem vilanesca, assim, pro Leslie Nielsen, que é um papel que acho que não é muito comum, assim, de ver ele. Nessa loucura aí, que ele mata o cara, tá chovendo, trovão, eis que aparece um urso, do nada também. Só que o urso tá tranquilo, assim, ele só aparece, vira a cabeça, aí o Leslie Nielsen avança no urso, tipo, o urso nem queria atacar ele.
ele avança, assim, dá um abraço no urso e eles ficam lutando loucamente, aí corta, aí pá, dá a entender que o Leslie Nielsen morreu, né? E realmente ele não aparece mais no filme. Acho que só por essa cena já é interessante, assim. Aí depois o filme segue, no final os efeitos do ultravioleta são contidos inexplicavelmente, eles falam que a camada de ozônio está voltando a ficar estável, por motivos, sei lá do que, por motivos de roteiro, Não, nem falam de ciência, só falou, tipo, voltou, acabou o filme, vamos... Aparece um pessoal, assim, vestido mais fantasias de papel alumínio, parecia bem baixo orçamento, resgatando as pessoas que ainda ficaram vivas depois desse ataque generalizado de animais à humanidade, assim. E é isso, assim, acho que vale a pena, assim, é um filme também bem representativo da época. No início você já vê, tinha essa proposta mesmo de dizer, tipo, olha o que vocês estão fazendo, seres humanos, olha o que vocês estão fazendo e olha o que poderá acontecer, mesmo que de uma forma totalmente aloprada, assim, dos animais atacando. Mas tem toda essa questão da vingança da natureza, né, que é uma questão antiga que se repete até hoje, né. Nessa época foi muito evidente. Metade da década de 70, né, 75, 76, até a década de 80, 85, alguns remanescentes no início da década de 90, mas os 3 anos principais, que seriam 76, 77 e 78, que... onde tá incluso ali o Day of the Animals, tem umas coisas assim, se você separar pra ver os filmes dessa época, são todos eles mais ou menos assim. E tem filmes que são clássicos, são tipo Food of the Gods, é de 76, que também é basicamente a mesma temática dos animais entrando em fúria. Tem Long Weekends também, que é de 78. Vários filmes assim, no geral, a natureza, na forma, como fosse uma entidade, se manifestando através dos animais. Aí começa a ter várias coisas, como The Beast on the Streets também. Eu não sei como é que é em português esse é o título desse filme. É Frogs, né? Também. Frogs. Que apesar do nome, não é só as rãs que atacam, é a natureza inteira. Eu acho que mais antigo, só comentando, tem Os Pássaros de 63, que influenciou bastante, né? A partir dali. Ele é tipo uma anomalia, porque 60, 50, não tem tanto desse tipo de filme, assim, onde a natureza se rebela. Foi o ponto fora da curva. Até filmes onde os animais se rebelam, da época, a explicação normalmente é porque os animais eram treinados. Do mesmo ano que o Bird saiu, que é o Black Zoo, que vários animais, tipo tigres, ursos, macacos, se rebelam e começam a atacar as pessoas. Eram animais treinados, o vilão ali, né, treinou os animais pra atacar. Agora, tirando eles, a grande maioria da época, são filmes assim, tipo, não segue esse padrão, assim, da natureza se rebelando. O The Birds foi muito interessante, ele foi lançado em 63, fez um sucesso incrível, nenhum outro diretor resolveu fazer uma versão B dele. Eu acho que continuação, né? Chamar de continuação dá até um nervoso, né? Mas Birds 2 ou qualquer outra variação só foi sair só, tipo, na década de 90, 2000, que assim, só, a gente pode fazer um alternativo do Birds. Isso assim, décadas depois. É estranho, é um filme diferente. Engraçado que na década de 70, ao mesmo tempo que tem essa questão conservacionista e tal, uma conscientização ambiental maior e crescente, tem a bomba, né, blockbuster, que foi Tubarão, né? Então, paralelamente, esses filmes seguem toda a fórmula de Tubarão, que é um animal totalmente vilanizado, serial killer mesmo, assim. Não tem tanto essa questão da natureza contra, quer dizer, se vingando do homem. É uma coisa que parece ser muito mais pessoal, né? Até pelas sequências de Tubarão, você vê que realmente fica pessoal a história. O trailer do Tubarão, né? A gente fez o Cineclube recentemente, que eu assisti o trailer da época de 75, e o narrador, ele abre o trailer falando que o tubarão é uma criatura que sobreviveu há milhares de anos, né? Milhões de anos. É uma criatura que só morde e devora tudo, incessantemente e irracionalmente. É como se Deus tivesse criado o demônio e lhe desse presas. Então, essas são as falas do próprio narrador falando sobre o tubarão, assim. É tipo, uma máquina de matar, sabe? Vou procurar esse trailer, interessante. Maravilhoso, a voz grossa, assim. Impressiona. Você acredita no narrador. Assim. Não, pois é até controverso, né? Porque ao mesmo tempo que tem tá crescendo a conscientização ambiental da galera, também tem esses filmes, né, que vendem o animal como um devorador de humanos, né, a máquina de matar, fazem muito sucesso. Então, eu acho que talvez pela época não se tinha noção ainda do que aquilo podia acarretar, né, em sentido de dificuldade de conservação e tal. Mas, até porque os movimentos conservacionistas ainda estavam, por mais que crescentes, no início, né, então existiu essa coisa de você conserva primeiro, geralmente acontece isso, os bichos mais carismáticos,
né? Então, panda, os grandes mamíferos, eles que chamam mais atenção e eles que são mais fáceis de você fazer propaganda de uma conservação, né? Propaganda de conservação de panda, você não precisa nem de letreiro, só a foto do panda, pronto, acabou. Bom, é só você ver os filmes dessa época, quase não tem filme, ou pelo menos tem uma quantidade muito baixa, aonde o vilão do filme, vilão, né? Vilão entre várias aspas. O animal do filme é um tigre. Da época do safari, né? Dos filmes de safari. Não tem mais. Porque são animais, assim, que carismáticos, né? São emblemáticos, são, tipo, pô, tigre, pô, um leão, pô, assim, animais, assim, tipo, que chega, assim, a pessoa, você consegue se relacionar. Se você olhar nessa época, os filmes que seguiram o Jaws, você vê que são, tipo, cobras, são aranhas, são vespas, abelhas, assim, insetos que geralmente existe um temor, né, das pessoas com esses insetos. São só, tipo, só aqueles animais, assim, tipo, que no popular são, tá errado falar isso, né, mas são animais que não são do bem, né, animais que eles têm o único propósito deles o único propósito deles é causar sofrimento nos outros animais. Não, nos outros animais não, nos humanos só. Não, nos humanos, nos humanos. Que se dane o controle da fauna, o controle populacional, sabe? Não. O balanço do habitat, que se dane. O importante é o que eles representam pro humano. Sabe, as abelhas evoluíram pra se tornar uma ameaça. Até a década de 90, é só isso. É crocodilo, é muito filme de tubarão, muito filme de inseto e aranha venenosos, sabe? É incrível como o Jaws mudou, assim, tipo, durante 20 anos. Jaws que ditou, assim, como vão ser os outros filmes a partir daqui. E o terceiro e último filme da noite, eu que tô chamando aqui, eu que vou apresentar pra vocês. Eu realmente não conhecia esse filme direito, eu tava passando ali os canais de TV a cabo, e eu nunca faço isso, mas eu resolvi passar. E eu fui apresentado aí pro Space TV, que é um excelente canal. Toda sexta-feira tem o Clube do Medo, que volta e meia eu tô lá assistindo filmes dublados, inclusive, porque eu acho que fica um pouco mais engraçado, esses filmes meio trash, meio engraçados, meio exagerados. E aí eu conheci essa pérola chamada Zombievers, Terror no Lago, no Brasil, ficou de 2014, onde nós temos nada mais nada menos que zumbis castores. Exatamente, você pode estar imaginando um grupo de jovens querendo festa numa cabana na floresta, onde obviamente não tem sinal de celular, né? E eles são meio que ameaçados ali por uma horda de castores que estão muito agressivos, estão muito animados ali para poder roer a cabana feita de madeira. E um dos jovens tenta matar esse castor e ele consegue guardar o corpo do castor, né? Pô, coisa desagradável. E logo em seguida o corpo do castor desaparece. Mesmo morto, o castor ele continua avançando nesses jovens, fazendo novas vítimas, mas também todos os outros castores foram contaminados. Então o grupo de jovens, de uma forma bem trash, bem engraçada, bem exagerada, não se levando a sério contra esse grupo de castores. E 2014, né? Apesar desse ano ser bem icônico para ter vários filmes com computação gráfica, esse filme me chamou muita atenção porque ele usa muito mais efeito prático, muito boneco marionete, muito sangue prático, efeitos práticos no geral, pouquíssima computação gráfica, e eu tive que valorizar, cara, porque tem muitas cenas incríveis, assim, que você realmente acredita que são castores de verdade, castores zumbis de verdade, né, desculpa, totalmente em decomposição, rachando no meio, às vezes só a metade do castor, a metade de cima, a metade de baixo, se movimentando, e os caras conseguiram fazer bonecos excelentes, assim, realmente me convenceram de que é uma ameaça super real e cenas engraçadíssimas, inclusive. Eu recomendo todo mundo que gosta aí desse gênero mais comédia, trash, mais explícito. Tem uma reviravolta muito interessante quando uma pessoa é mordida por um castor. Realmente excelente. Eu queria comentar melhor aí com vocês sobre essa onda, né, de animais no pântano, animais domésticos, né? A gente tem cachorro assassino, gato assassino. Existem toda uma gama aí de animais mais próximos dos seres humanos, né, que eles se tornam ameaças, e aí vira uma paródia que nem essa, quando os castores se rebelam contra os humanos, só que dessa vez aproveitando a temática zumbi. Nossa, Zombievers. Zombievers é uma paródia, né? É uma paródia do filme de horror animal. Ele é tipo, nossa, como comentar sobre uma pérola dessas, né? Eu não sei muito bem o que se passa, né? Desde 2000. 2000 ainda dava pra entender. Agora, depois de 2010, começaram a sair uns filmes, assim, que, assim, eles beiram não. É a Abraçam. comédia. É a comédia beirando o horror, sabe?
sabe? É o contrário, inverteu. Não é mais um filme de horror. É um filme de comédia com um gore. Exagero. Por exemplo, eu acho muito interessante isso, assim, o que atrai as pessoas a esses filmes. Comparando com filmes mais antigos, a produção deles é sensacional de ruim, sabe? É uma coisa assim, caraca, muito... Nossa, histórias incríveis e tal. Mas tem que estar, sabe? Apesar de ter, assim, de eu estar falando tão mal, sei lá, do próprio canal Space, né, que passa muito sci-fi, né, também passa muito. Claro, com certeza. Você é especialista em fazer especialista, nossa. Se tem um canal que parece que não vai deixar o horror animal morrer, é o Sci-Fi. É o Sci-Fi. O horror animal tá ali. Aí que tá, sabe? Apesar dos filmes serem essas coisas incrivelmente ruins, são muito populares. Aquela coisa excêntrica, né? Aquela coisa bizarra. Cara, chama muitas pessoas. Eu conheço várias pessoas que viram Sharknado, que viram Lavalântula, que viram Zumbiverse. Agora, quando eu pergunto assim, pô, vocês já viram, sei lá, o Frogs, o Day of the Animals, o Birds, o Deadly Mantis? Pouquíssimas de pessoas viram. Agora, o Sharknado 4... a pessoa viu. O porquê disso, assim, é incrível. Eu ainda nunca descobri o porquê. Ainda vamos dar uma olhada sobre o assunto. Cara, mas eu acho que é bem provável que as próprias pessoas não consigam explicar o porquê. Porque eu assisti... Sim. Por exemplo, teve outro dia que eu tava conversando com meu pai e tal, e ele não gosta muito desse tipo de filme, com exceção das porcarias que passam no Sci-Fi. Sabe? Eu perguntei pra ele por quê. Por que você... No caso, ele tava comentando de um filme Tubarão Gigante atacando uma barracuda gigante. Eu acho que era Mega Shark versus alguma coisa. O Sharktopus versus Pteracuda é uma coisa, mas era um Mega Shark alguma coisa. Aquela cena de um tubarão gigante comendo um helicóptero. Ah, sim. É de algum desses aí, realmente. Sabe, eu perguntei pra ele, pô, por que você tá assistindo isso, sabe? Ele, não sei. Eu achei engraçado, achei, curioso. Essa foi a palavra que ele usou, curioso. E assistiu até o final. É engraçado porque, por exemplo, nesse caso dos tubarões, como o Joss já, ele estabeleceu que tubarão é um bicho assassino de humanos, assim, não tem outra opção, aquele bicho vai matar as humanos. Então, assim, você colocar tubarão em qualquer... Um tubarão num tornado, um tubarão fantasma, um tubarão de areia, isso, tubarão mecânico, tem tudo. Funciona ali, transmite a mensagem que você quer passar direto, assim. A imagem daquele bicho já tá bem estabelecida pela mídia mesmo, um bicho assassino. No caso dos Zumbiverse, né, tem uma outra proposta já, porque, castores não são... não é... instantaneamente assassinos, acho que nem forçando bastante. Exatamente. Isso é uma outra vertente que a gente vê, assim, em filmes de horror animal, que elas são bem esporádicas, assim. Tem um filme da década de 70, que é o Night of the Lepus, que são uns coelhos assassinos, assim. Coelhos assassinos. Tem uns coelhos gigantes. Uns coelhos reais, né? Só que com truques de proporção e tal. Maquetes. São vários coelhos fofíssimos pulando numa cidade... manchado de vermelho, né? De vermelho. Folha de tomate, alguma coisa. Eu acho que o Zumbiverse, né, ele entra naquela coisa daquele formato de jovens, idiotas, fazendo idiotice e sendo vítimas de coisas, né? A gente vai ter os filmes de tubarões mais recentes. A gente tem também, vamos colocar aí, Piranha 3D, né? Outro clássico aí de comédia. E a sua continuação, né? Piranha 3D. Isso, 3DD. E é realmente um filme pra ser cômico, ser engraçado mesmo. Tem os slugs, que são lesmas assassinas, sabe? Nossa, esse é realmente... Tem muito de filme de barata, muito filme de minhoca. Tem, assim, vários animais. Vários animais, assim, que você... Tem um até que eu acho que é de plâncton. São plânctons assassinos. Assim, a minha visão, por que as pessoas gostam desse tipo de coisa, é pelo inusitado, né? A gente não consegue prever o que vai acontecer. É porque a gente sai do nosso meio comum, né? Da nossa zona de conforto, eu diria assim, mas pela graça, né? A gente quer ver qual é o limite da coisa. Eu acho um dos filmes que mais levam ao limite, Tubarão Fantasma, cara. Porque você quer ver aonde a droga do tubarão vai aparecer, cara. Porque não tem limite aquele negócio, né? Sabe? Come o cara na privada, ou no copo d'água, enfim. Tem várias coisas absurdas e você é pego desprevenido. Eu acho que a mesma coisa acontece com os Zumbiverse, né? Os castores lá, em diversas situações, algumas são bem absurdas e bizarras. Surpreende, você acha graça nisso. E por aí vai, né? O Piranha 3D também, enfim. Todos esses filmes, eles pegam essa vertente aí mais cômica, mais inusitada. E você não tá querendo se preocupar com os personagens, você quer mais que eles morram mesmo, só que de formas bem criativas e interessantes. E eu acho que é isso, cara, é essa coisa inusitada.
Queria agradecer demais aí a participação do André Prado e do Bruno Aguilar. Eu sou muito fã do trabalho de vocês aí, de pesquisa, interesse e todo o conhecimento aí que vocês trouxeram pro episódio de hoje. Eu queria, começando com o André, onde a gente pode saber mais sobre o trabalho de vocês, se vocês publicam em algum lugar? Tem o Facebook. Eu coloco o link lá na postagem. O nosso trabalho está em fase, primeiro, apresentando em alguns eventos de divulgação científica, né, eventos aqui pelo Rio, porque a gente ainda está elaborando o artigo que provavelmente vai ser publicado numa revista local aqui mesmo. A gente espera conseguir explorar mais, assim, aspectos dentro desse subgênero, né, esses padrões de acordo com cada grupo animal, dependendo da época, etc. Acho que tem muita coisa ainda para explorar. E fora isso, o que a gente publica são trabalhos científicos de descrição de espécies e filogenia, coisas que... são mais da área mesmo. Acadêmicas. Mais acadêmico. Mas assim que vocês tiverem um update disso, a gente volta aqui pra poder falar melhor sobre alguma coisa mais específica ou que faltou mesmo de comentar. Bruno, redes sociais, alguma coisa assim que a gente pode encontrar você? Acho que o principal mesmo é pelo próprio Facebook. Imagino que não seja muito difícil de encontrar. E, assim, questões de trabalho é esse mesmo do artigo que a gente tá fazendo. Tem alguns links de literatura, sites, revistas e pra depois, se a pessoa tiver curiosidade em saber que filmes são esses, né, que a gente tanto fala, tá ali também. Tem um livro que foi lançado em 2015, bom, em inglês, né, Animal Horror Cinema. É bem interessante, ele introduz bem o gênero e fala de algumas vertentes. É um livro feito por diversos autores, cada um fez um capítulo. Tem até um artigo também que eu publiquei em 2015, junto com uns amigos também zoólogos, que é sobre artrópodes no cinema, mas aí aborda não só o cinema de horror, a animação também. A gente discute alguns padrões que vão se modificando de acordo com o gênero da produção, né? Como eles modificam a representação desses animais nesse gênero. Para quem se interessou por esse estudo sobre como os animais são representados na cultura e na arte de forma geral, que a gente chama de zoologia cultural, vão ocorrer 2 eventos aqui no Rio de Janeiro abordando esse tema. O primeiro é a primeira mostra de biologia cultural, que vai ocorrer na Fundação Progresso, na Lapa, dia 28 de junho, das 10 às 20 horas. Nesse evento, eu e o Bruno vamos apresentar um pôster sobre o filme Tubarão, né, Jaws, e como ele modificou a forma da mídia e da própria sociedade de tratar esse animal, né, a visão sobre ele. E o segundo evento é o terceiro colóquio de zoologia cultural, que vai ocorrer no Zoológico do Rio de Janeiro, promovido pela Unirio, no dia 15 de setembro. E, bom, esse colóquio ele costuma abordar desde representações de animais em desenhos animados, jogos, até pinturas renascentistas e obras literárias no geral. Assim, ambos os eventos são gratuitos e de divulgação científica, então é aconselhado para todos os públicos e recomendo aí que vocês apareçam. Para facilitar, eu vou deixar o link aí na descrição do podcast e o ouvinte vai poder entrar lá no site horadoterror.com e dar uma olhada lá no episódio para saber todas essas informações e o link para poder saber mais sobre o assunto. Eu queria agradecer demais a participação dos senhores hoje e é isso, a gente se vê aí no próximo Hora do Terror, HDT, aqui o podcast do website e canal no YouTube Hora do Terror. E eu sou o Fernando Ticon, vou ficando por aqui, Twitter, Instagram, redes sociais, procura lá por Nano Ticon, a gente troca uma ideia. Valeu, é isso. Tchau, pessoal.